Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje? Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que inunde o nosso coração de alegria e que a Tua luz possa ser o nosso clarão por onde quer que nós passemos e seja a nossa inspiração para colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos hoje nos nossos estudos. E que assim seja. Bom, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para iniciar a nossa reflexão. Você, às vezes se irrita com facilidade? Você fica nervoso por qualquer motivo? Entra numa loja, a vendedora demora a atender e você sai de lá irritado. Ah, meu dinheiro é igual ao dos outros, por que me atendeu dessa maneira? Ou às vezes alguém te liga no telemarketing e você fica profundamente irritado com a pessoa do outro lado da linha. Ou às vezes você tá no ônibus e tem alguém ouvindo música alta sem fone de ouvido, você se irrita. Ou às vezes você sai para passear, para se divertir, vai numa festa e se irrita com as pessoas facilmente. Eu acredito que todos nós temos os nossos motivos de irritação desnecessários. Então hoje eu resolvi contar a história de um personagem que enviou para nós a espiritualidade com uma forma de recado para que a gente possa estar alerta nas situações que a gente vive no dia a dia. Essa história está narrada no livro Cartas e Crônicas, é psicografia do nosso irmão Chico Xavier e ditado pelo irmão X, que também é conhecido como Humberto de Campos. Na época ele assinava como irmão X por questões de direitos autorais. Então, essa é a história do nosso irmão chamado Belarmino Bicas. Eu vou contar a história e vou deixar depois, vou enviar junto com o vídeo o texto completo para que vocês possam ver, para não ficar muito longo o vídeo. Mas ele fala o seguinte, ele encontra o Humberto de Campos na espiritualidade e fala para ele, meu amigo, eu preciso que você escreva para mim, eu sei que você escreve para os nossos irmãos que estão na Terra, eu preciso que você escreva o que eu vou te dizer, para alertar as pessoas que ainda estão encarnadas, para que elas possam ficar alertas de algo que aconteceu comigo. E ele começa a contar que ele desencarnou com 58 anos de idade, sendo que os últimos 20 anos da vida dele ele foi espírita. E durante esse período que ele se transformou, entrou na religião espírita, ele começou a anotar, fazer um relatório diário de todas as coisas que aconteciam no dia dele. E aí, quando ele desencarnou, ele tinha um relatório completo e ele pôde perceber que isso era um grande problema. E aí ele pede para Humberto de Campos escrever para nós, avisando que nós, às vezes, reclamamos por motivos tão bobos e a gente está perdendo nosso tempo, perdendo um pouco de vida. Tanto que ele retornou ao plano espiritual mais cedo, na condição de suicida inconsciente, digamos assim, né? Porque ele reclamava demais, estressava demais, desnecessariamente. Ele diz que 22 anos da cota dele, ele vivia até os 80 e ele morreu 22 anos mais cedo por conta disso. E aí ele fala, eu vou ler algumas, né? Ele fala, por exemplo, que ele ficou... 1081 vezes ele ficou irritado por motivo de contrariedades na família, né? 906 vezes por ficar irritado dentro de casa por questões de alimento e de higiene. Vai tomar banho, não vou, ai, não quero essa comida, quero outra, esse tipo de coisa simples, né? Aí ele fala 1614 vezes por discussão com a esposa, com divergência na conduta doméstica, e social, por motivo de desgosto com os filhos e genros, mais 1800 vezes. 614 vezes por desentendimento com o vizinho, 90 vezes por motivo de controvérsias nas casas de diversões, saía para passear e brigava, né? 217 vezes por incompreensão com os irmãos de fé, até no centro espírita ele se discutiu tantas vezes. Por exemplo, 615 vezes com aborrecimentos com barbeiros, alfaiates, ele brigou com motoristas, com passageiros, reclamação com fornecedor de loja, com chefe do serviço, né? Então vejam, no total deu 16.386 exasperações inúteis, como ele diz aqui, né? São sofrimentos desnecessários, 16.386 dissabores dispensáveis, coisa que ele podia deixar para lá. E isso tudo foi em 7.300 dias. E aí ele faz uma conta dizendo que nos 4 lustros, né, nos 20 anos mais belos da existência dele, ele teve mais ou menos aí
mais de 2 irritação diária. E aí ele fala no final que o desejo dele é tornar essa experiência dele conhecida, para que a gente observe o quão é importante a gente se prevenir do desequilíbrio e enfermidade que a gente mesmo causa. Gente, a ideia é a seguinte: para de reclamar. Vou passar a agradecer mais. Se você não acredita, às vezes, em mensagens espirituais, né? Porque eu sei que tem mais pessoas de outras crenças assistindo os nossos vídeos, não só espíritas. Mas pensa o seguinte, pensa em magnetismo. Kardec estudava magnetismo. A força das palavras, a força do nosso pensamento. Isso não é espiritismo, isso é física quântica, né? A ciência explica que o nosso pensamento atrai de acordo com o que a gente pensa. Então veja, se eu fico reclamando o tempo todo, falando palavras mal faladas, o próprio xingamento, se as pessoas soubessem o quanto xingar é prejudicial, quanto de energias negativas atrai xingando, né? A pessoa não xingava nunca mais. Então, o uso da palavra é muito importante. E aí, a gente se irrita facilmente, isso vai guardando dentro do nosso coração, é como se fosse uma sujeirinha. E aquilo vai virando sujeira, sujeirão, sujeirão, chega uma hora que vira uma lama, que se transforma em enfermidades. Nós ficamos doentes. Quantas pessoas vão ao médico porque tá às vezes com alguma enxaqueca, dor de estômago é muito comum, né? Dor no peito, investiga, faz um monte de exame e não descobre o que a pessoa tem. Aí eles falam assim, vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra, né? São doenças psicossomáticas, são coisas que a gente cria com a nossa irritação, com o nosso rancor, com o nosso mau humor, e reclamando, e isso se transforma numa enfermidade física. É sério isso, é muito sério. Então, a partir do momento que nós começamos a mudar a nossa vibração do pensamento e agradecer mais, as coisas começam a melhorar. Não é uma maneira de ver a vida poeticamente, né? É uma maneira simples de entender que a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Não é diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, diga-me o que pensas que eu te direi o que sente, né? Que é bem assim. Então, vejam, ao invés de reclamar, nossa, a minha pia tá cheia de louça para lavar, não acredito. Eu tenho que lavar esse monte de louça. Agradeço, Senhor, obrigado, que ontem teve alimento. Por isso que a pia tá suja de louça para lavar. Né? Antes de reclamar, nossa, eu tenho que limpar a casa todo dia. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um lar que me acolhe, que me protege do frio, não é? Então, veja, é mudar o olhar para a situação e passar a agradecer mais, ser mais grato. Né? Quando a gente agradece mais, abre as portas para que as coisas boas cheguem até nós. Muitas pessoas falam assim, não sei por que nada dá certo para mim. Mas reclama o dia todo. E isso cria uma energia em torno da pessoa que funciona como uma barreira para que ela realmente não receba coisas boas. Passa a acreditar, passa a mentalizar coisas boas. Você quer, vamos supor, uma transformação na sua vida, né? Tá doente, quer uma cura de uma doença. Começa a mentalizar aquela medicação que você toma, que aquilo está entrando no seu organismo e está combatendo as células malignas do seu corpo, que você está se revigorando. Mentaliza isso diariamente que funciona. Você ajuda a cura a chegar. Então hoje o meu apelo vamos parar de reclamar. Vamos reduzir pelo menos a quantidade de vezes que nós reclamamos. Já é o primeiro passo para parar de reclamar, desculpem, né? Vamos agradecer mais a Deus pelas coisas que nós temos e pela força de vontade de buscar o que a gente ainda não tem. Agradeça, Senhor, a minha saúde e agradeço o acesso à medicação e ao tratamento da falta dela. Veja como eu posso mudar o olhar para a situação. Então é esse o nosso apelo e o nosso exercício. Vamos fazer um desafio? Até no fim de semana, vamos observar diariamente quantas vezes nós reclamamos ao longo do dia. E se a gente se pegar pensando um pensamento para reclamar, vamos bloquear e mudar o rumo da conversa. Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar para saber como isso muda na nossa vida. Então, que Jesus possa nos abençoar. Vamos nos inspirar nele, né? Que mesmo sendo agredido, perseguido, abandonado por aqueles que ele amava, por quem ele estava morrendo, ele foi abandonado. Jesus ensinou a todos nós o amor, o perdão, a serenidade, né? Então, que nós possamos buscar nele o nosso exemplo e sermos melhores a partir de hoje. Então, bora trabalhar, bora pra prática. Chega de reclamação. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.